Pronto, estamos já gravando o nosso conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa aula depois, não é mesmo? E hoje aí estamos chegando no nosso conteúdo número 15 já, né? Olha só quanto tempo já passou desde o começo do semestre, né? Já estamos aí na 15ª aula. A aula hoje sobre interferência e ondas estacionárias, né? Vamos falar aí sobre esses dois fenômenos que envolvem aí a ondulatória e especialmente as ondas transversais, né? Que foi o assunto nosso aí de sexta-feira, dos exercícios para a gente aprender a lidar com essas ondas aí da melhor maneira possível. Beleza? Vamos lá então, vamos dar início. Antes de tudo, né, a gente precisa entender o princípio de superposição. Né? O que seria superposição? É basicamente quando eu estou somando, né, quando duas ondas, né, ou dois pulsos de ondas se somam. Né? Então, imagina que eu tenho aí, né, basicamente dois pulsos, né, esse pulso da esquerda e esse pulso da direita, aqui, ok? Eles estão viajando aí ao longo de uma corda, né, ao longo de um meio, em direções opostas, e quando eles se encontram, certo? Eles acabam se sobrepondo, ok? E aí eu tenho uma expressão algébrica para somatória, né? Note que cada um deles, né, continua independente, né? Esse pulso aqui, que é o pulso vermelho, que é o que estava vindo da direita, e o pulso secundário aqui, que é o que estava vindo da esquerda, né? Ó, eles continuam independentes, né? Dá para ver os tracejados aqui de cada um deles, ok? E a soma deles, né? A superposição causa aí um pulso maior. Então eu tenho aí como se fosse uma resultante, certo? Entre os dois pulsos. E aí depois em que eles interagem, cada um segue o seu caminho, né? Como nada tivesse acontecido. Né? Então a interação aí de superposição, ela ocorre num determinado instante de tempo, depois cada um segue o seu caminho normalmente, certo? E a expressão, né, ó, da minha onda resultante, no caso, ou do meu pulso resultante, é a somatória das duas outras, né? Então eu tenho aqui o meu y1 de x de t, que seria o meu pulso aí da esquerda, ou da direita, tanto faz, né? Na verdade, é só uma questão de nomenclatura, mais o pulso de número 2. Né? Então, eu tenho que estar fazendo essa somatória, né? Somar algebricamente aí para obter a nossa onda resultante e obter aí o cálculo do nosso efeito de superposição. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é esse efeito, né, de superposição de ondas. Tranquilo? Porém, agora a gente vai aprender a somar, né? Como é que eu vou somar? Lembrando que cada uma dessas expressões aqui, né, é a amplitude seno de kx menos ômega t, mais uma amplitude seno de kx menos ômega t. Então, é uma soma de senos para eu obter aí a minha onda resultante. Então, temos aí a seguinte expressão, ok? Então, duas ondas que se propagam na mesma corda, né, ou no mesmo meio, elas exibem um fenômeno de interferência, ok? E aí eu vou ter ou uma soma ou um cancelamento dos seus efeitos de acordo com o princípio da superposição. Né? Como assim cancelamento? Bom, aqui a gente acabou de ver, né, que eu tinha duas ondas indo na mesma direção, em direções opostas, desculpe. Porém, eu posso ter uma onda para cima e um pulso para baixo, certo? Indo em cada uma das direções. Então, na hora em que esses camaradas aqui se encontram, eu posso ter um cancelamento entre eles, né? A parte de cima se cancela com a parte de baixo. E aí,
para esse tipo de fenômeno, né, mais geral, eu chamo isso de interferência, certo? E está relacionado aí com o nosso princípio de superposição. Então, o que acontece? Como é que eu vou definir aí esse fenômeno de interferência? Então, se as duas ondas estão se propagando no mesmo sentido, com a mesma amplitude e mesma frequência, né? Portanto, com o mesmo comprimento de onda, mas elas têm uma diferença de fase entre as constantes de fase de cada uma delas, o resultado é uma única onda com a mesma frequência. Só que aí vai depender da diferença de fase para eu determinar qual é o tipo de interferência que eu tenho, né, nessa somatória aí na hora de estar considerando o que eu chamo de princípio de superposição e de interferência. Então vamos lá. Imagina que eu tenho aqui a nossa onda de número 1, né, y1 de x de t é um ym seno de kappa x menos ômega t, e eu tenho um y2 x de t, ym seno de kappa x menos ômega t mais φ. Então note que nessas duas ondas aqui, ó, a amplitude é a mesma, certo? Vale ym. Eu tenho o mesmo número de onda, o mesmo kappa para as duas. Eu tenho a mesma frequência angular. Porém, a onda aqui, número 2, né, ela tem uma fase diferente. Né? Essa aqui seria como se fosse uma fase zero, né? E aqui eu tenho uma fase diferente. Tá? Então, essa fase aqui, né, o valor desse φ, é o que vai definir para mim como se dá aí o tipo de interferência. Né? Como é que está acontecendo aí a interferência da nossa superposição de ondas. Então, vamos lá. Vamos estar somando aí as nossas colegas ondas, né? Então, temos aqui o meu y1 desse lado de cá. E temos aqui o nosso y2 desse lado de cá. Como que eu vou somar isso? Né? Como eu faço uma soma de senos? Alguém sabe? Não é soma de argumentos de seno, né? É soma de dois senos diferentes. Já, não sei se isso tem alguma disciplina específica de geometria, de trigonometria no curso, né? Eu sei que tem uma disciplina que chama geometria diferencial, mas eu não sei se vê esse tipo de propriedade aí no curso. Ah, entendi. Vocês viram isso em cálculo para calcular a integral, mas vocês viram a soma de arco duplo? É isso? Que era seno de 2θ, cosseno de 2θ? Porque tem os arcos duplos também, né? Bom, a princípio, né, a gente vai usar essa propriedade aqui, ó, que está desse lado, na soma de dois senos, ok? Então, vamos definir aqui, ó, quem é alfa e quem é beta nessa propriedade matemática aqui, ó. Logicamente que o intuito nosso não é ficar provando, né, a propriedade matemática, mas vamos apenas usá-la. Então, o alfa, que está aqui, eu vou chamar esse cara aqui, ó, kappa x menos ômega t. E o beta vai ser o kappa x menos ômega t mais φ. Note que a única diferença entre alfa e beta aí é o φ, ok? Então, na hora que eu faço essa somatória, seno de alfa mais seno de beta, né? Por que eu posso fazer seno de alfa mais seno de beta? Porque o meu termo que precede aqui, né, o ym, ele pode entrar em evidência na hora de estar fazendo a conta. Então, eu posso tirar ele para fora, né? E ficaria ym em evidência de seno de alfa mais seno de beta. Então, eu vou me preocupar apenas com a soma dos termos de seno. E na nossa propriedade, ele diz que, ó, essa somatória é igual a 2 vezes seno de meio alfa mais beta, vezes cosseno de meio alfa menos beta. Tá? Isso aqui é a nossa propriedadezinha. E aí, o que vai acontecer? Quando eu faço alfa mais beta, né, vamos fazer aqui embaixo, alfa mais beta vai dar kappa x
menos ômega t mais kappa x menos ômega t mais φ, certo? Então, dá para somar todo mundo aqui, né? Fica aqui o nosso duas vezes, né? Aqui, seno de 2 kappa x menos 2 ômega t mais φ, ok? E o alfa menos beta, quando você faz aqui as subtrações, né, vai me sobrar apenas φ, ok? Então, estamos sobrando aí apenas o φ para fora. E aí, o que, que vai acontecer? Como eu tenho esse meio ainda aqui na frente, né, ó, note que esse meio ele está dentro do argumento de cada um dos camaradas aqui, né? Então, esse meio, ele vai entrar aqui, ó, cancelando o 2, cancelando o outro 2 e dividindo por 2 aqui. E aí eu vou obter esse termo seno que está aqui, ó, seno de kappa x menos ômega t mais meio de φ. Para o termo alfa menos beta, eu tenho um cosseno, né? Ó, então aqui é cosseno de meio alfa menos beta. Alfa menos beta vai me dar apenas φ, né? Então vai sobrar aqui para mim, ó, cosseno de meio φ, certo? E eu tenho ainda um 2 aqui na frente, certo? Esse 2 que estava aqui, ele entra multiplicando junto a minha amplitude que estava em evidência. Tudo bem, gente? Beleza? Todo mundo pegou as continhas aí, a passagem? Certo? Então a gente chega nessa expressão, né, nessa expressão genérica aí da soma de duas ondas. Note que as amplitudes são iguais, os números de ondas são iguais, a frequência angular é igual, consequentemente, a frequência e comprimento de ondas são iguais. A única coisa que é diferente entre as duas ondas é a fase entre elas, tá? Depois a gente vai ver como é que eu somo ondas estritamente diferentes, né? Aqui elas são iguais, a não ser aí por uma fase, tá? Então, a partir dessa expressão aqui, ó, que a gente chegou, né? Vamos identificar aí o que, que é cada um dos termos. Então, para essa camarada aqui, ó, o que sobrou, né? É a nossa y' aqui, ó. Perceba que esse 2ym cosseno de meio φ, certo? Ele é tipo um valor que não depende nem do x e nem do tempo, né? Então, esse termo todo aqui, que não depende nem de x nem de t, eu chamo de fator de amplitude, né? Então, todo esse jovem é a minha amplitude resultante, né? Então, perceba que a amplitude resultante, ela vai depender estritamente aí da minha diferença de fase entre as ondas, tá? E o que sobrou, né? Embora eu tenha um cosseno aqui, mas é cosseno de meio φ, né? Esse cosseno ele não depende nem do tempo nem da posição. E o termo oscilatório, né? Que é o termo aí periódico, continua sendo seno de kappa x menos ômega t, porém eu tenho um meio φ agora, né? Que é uma fase por 2. Essa é a única diferença. Então a nossa onda resultante tem essa cara. E o que vai ditar para a gente, né? Como vai ser a cara da onda, né? Será o nosso φ. Okay? Ele é aí o parâmetro que controla os tipos de interferência. Então, olha só. Quando as ondas têm a mesma fase, né? Ou seja, o meu φ é zero, né? Então, y1 é igual a y2, as ondas produzem uma grande resultante de grande amplitude, né? Então, olha, aqui eu tenho a onda azul e vermelha, né? Na hora que eu somo as duas, certo? Eu produzo essa onda verde aqui, bem maior, né? Perceba que essa amplitude que está aqui, ó, ela é basicamente duas vezes essa amplitude que está aqui, né? Uma vez que eu substituo aqui, ó, 2ym cosseno de φ sobre 2 na amplitude, né? Se esse φ é zero, todo esse termo aqui vai para 1, né? Uma vez que cosseno de zero vale 1. Então, a minha amplitude, ela dobra, ok? Se as ondas têm fases opostas, né? Ou seja, aí eu tenho uma fase igual a π radianos, então eu tenho um cancelamento mútuo,
que é o que eu já tinha comentado agora há pouco, né? Ó. Então, aqui, ó, essa parte de cima cancela com a parte de baixo. Essa parte de cima cancela com a parte de baixo. Note que eu estou lidando com ondas de mesma amplitude, né? Logicamente. Então, para esse caso aqui, certo? Na hora que você avalia a amplitude, 2ym cosseno de φ sobre 2, né? Se o meu φ é π, então eu vou ter cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, que é zero. Né? Então, esse termo aqui, ele vai para zero. Então, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, a minha amplitude é zero, certo? Nesses dois casos extremos aqui, certo? Eu tenho nomes característicos para as interferências. A interferência, quando é a mesma fase, eu chamo de interferência construtiva. E a interferência, quando as fases são opostas, eu chamo de interferência destrutiva. Ok? Então, aqui eu aumento, né? Eu dobro a amplitude na construtiva e na destrutiva eu não tenho amplitude nenhuma, né? As ondas são destruídas. E se o meu fator aí for um intermediário, né? 3π sobre 2π, 2/3 de π, por exemplo, né? Aí eu vou ter uma onda intermediária, né? Aí vai depender aí do valor do cosseno do ângulo aí, né? Aqui vai dar cosseno de π sobre 3, porque os dois vão acabar se cancelando, né? Cosseno de π sobre 3 aí 60 graus, né? Aí a gente vai ter justamente uma amplitude aí um pouquinho maior, né? Que eu chamo de interferência parcial. Tudo bem, gente? Beleza? Deu para pegar a ideia? A gente consegue ver esse fenômeno, né? Eu coloquei uma foto aqui do fenômeno de interferência, certo? Quando eu tenho, por exemplo, né? Aqui é como se fossem dois dedinhos na água batendo com a mesma intensidade e a mesma frequência, né? Ó. Imagina aqui. Então, eu estou produzindo ondas de um lado, né? Aqui, aqui, e estou produzindo ondas de outro lado, né? Então, se você olha aqui, ó, certo? Dá para você ver o padrão de interferência, né? Aonde está escuro, certo? Aqui, ó. Isso aqui é interferência destrutiva. Toda essa parte aqui, escura. E toda a parte clara, certo? Aqui, ó, é interferência construtiva ou interferência parcial. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de entrar numa piscina. Não sei se vocês conhecem o termo piscina, sabe? Aquela caixa gigantesca, cheia de água, que as pessoas entram para se refrescar no calor. Né? Isso é uma piscina. Então, se você tiver a oportunidade de entrar numa piscina, né, futuramente, né, faça o experimento, certo? Pegue suas duas mãozinhas, não é mesmo? E fique batendo elas na água, assim, periodicamente, certo? Você vai ver um padrão de perturbação, né? A gente sabe aí que a onda é definida como a propagação de uma perturbação em um meio, então você vai ver que esse padrão aqui vai aparecer para você lá enquanto você está fazendo esses movimentos, né, de bater na água. Isso aí acontece, você pode fazer até numa bacia de água, né, se você não tiver a oportunidade de entrar numa piscina, né, você pode pegar uma bacia de água aí e brincar, né, fazer experimentos. Logicamente que nessa bacia de água, né, aí a gente tem as reflexões de onda, né, quando ela bate nas bordas e volta, né, aí eu tenho essas reflexões, elas podem estar atrapalhando aí. Então, o ideal é você fazer sempre num lugar que tenha maior área possível, né? Para que as reflexões aí nas bordas não atrapalhem. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, olha só, aqui a gente tem uma tabelinha, né, aí com os tipos, né, de interferência, certo? Então, aqui a quantidade em graus, a quantidade em radianos para a diferença de fase, certo? E a amplitude da onda e o tipo de interferência que a gente tem. Né? Então,
Interferência totalmente destrutiva, foi o que a gente viu aí, quando a diferença de fase é zero. Né? Interferência totalmente destrutiva, quando a diferença de fase é π, ok? E os outros valores aí de interferências intermediárias. Isso aí é uma tabelinha para a gente estar se localizando. Vamos fazer um exercício, então, para a gente fixar aí esse conteúdo. Vamos lá. Então, imagina que nós temos aí duas ondas senoidais iguais, ok? Note que essa palavra igual aqui é importante, né? Justamente aí para a gente ter, poder usar essa expressão que a gente encontrou aqui. Né? Então, só posso usar essa expressão, né, se as ondas forem iguais, a não ser com a diferença de fase. Então, essas ondas senoidais iguais, propagando-se no mesmo sentido em uma corda, interferem entre si. A amplitude YM das ondas é de 9,8 milímetros. A diferença de fase entre elas é de 100 graus. Item A. Qual é a amplitude resultante? YM, né, da onda resultante. E qual é o tipo de interferência? E no item B, que diferença de fase em radianos em comprimentos de onda faz com que a amplitude resultante seja 4,9 milímetros, né? Ou seja, metade do valor da amplitude. Então, a gente tem aí dois itens para estar avaliando, beleza? Vamos lá, como é que é, qual é a ideia, então, do nosso item A? Né? Então, como se trata de duas ondas senoidais iguais, que se propagam no mesmo sentido, elas interferem para produzir uma onda senoidal progressiva desse estilo aqui, né? Conforme vimos aí agora há pouco. Então, a minha onda resultante será tem essa cara. Ou seja, né, como ele já está me dando a amplitude de cada onda, certo? E como ele me deu a diferença de fase, certo? A amplitude YM' seria todo esse termo aqui, né, que é o meu fator de amplitude. Ou seja, basta eu calcular esse termo com os valores que ele me forneceu no exercício. Né? Então, eu vou estar calculando esse valor aqui, ó. Então, 2 vezes 9,8 milímetros, vezes cosseno, a fase era 100 dividido por 2, vai dar cosseno de 50 graus. Fazendo essa continha, vamos chegar aí em 13 milímetros. Né? Essa é a minha amplitude resultante, certo? A gente pode dizer que é uma interferência do tipo intermediário, ok? Porque a fase, né, de 100 graus, ela está aí entre os dois extremos, né, de 0 e 180, e a amplitude está também nos dois extremos, né, entre 0 e 2 vezes o meu YM, que daria 19,6. Então, eu posso dizer que é uma interferência do tipo intermediária. Tudo bem? Tranquilo, gente? Bem fácil, né? É só jogar na formulinha aí, calcular. Agora vamos ao item B. No item B, certo? Ele pergunta aí para a gente qual é a diferença de fase em radianos e em comprimentos de onda que faz com que a amplitude da onda resultante seja 4,9. Né? Ou seja, eu vou ter que agora pegar a expressão da amplitude, que era o 2ym cosseno de φ sobre 2, certo? E fazer esse ym ser igual a 4,9 milímetros, certo? Então, eu vou substituir esse ym' né, aqui, por 4,9. Esse cara eu conheço, né, ele vale 9,8 milímetros. E aí, a minha única incógnita fica sendo a fase φ. Então, eu vou manipular essa expressão aqui, certo? Para isolar a minha fase. Então, a minha fase vai ficar aqui, ó, 2 vezes cosseno a menos 1, né, já isolando já, de todo esse termo aqui, ó, que é o 4,9, que é o valor que ele queria, dividido por 2 vezes 9,8 milímetros, né? Então, a nossa fase, certo? Ela vai estar aí
entre aproximadamente 2,6 radianos, né? Mais ou menos, né? Positivo ou negativo, tá? Porque eu posso ter aí amplitude positiva e amplitude negativa. Então, essas duas soluções existem porque a gente pode obter a mesma onda resultante, supondo, né, que uma está atrasada ou adiantada em relação à onda, né? Então, é justamente aí a nossa diferença de fase. E para encontrar aí em comprimento de ondas, certo? Eu vou só dividir pelo kappa, né? Então, eu pego a fase e divido pelo kappa. Então, fica a fase dividido por 2π sobre lambda. E é isso que a gente vai fazer, ó. Então, a minha fase está aqui, ó. 2π sobre lambda. Então, eu vou encontrar um lambda de aproximadamente mais ou menos 0,42 de comprimento de onda. Tudo bem? Como deu 13, se 2 vezes 9,8 é 19,6, não entendi. Multiplica por cosseno de 50 dá 18. Vamos lá, vamos voltar, Isabelle. Aqui. Deixa eu pegar a nossa calculadora aqui. Vamos lá. Cosseno em graus, né? Porque ele está colocando em graus ali, ó. Então, seleciona seu calculador em graus. Cosseno de 50 graus, que dá 0,64, certo? Vezes 2, vezes 9,8. Na minha calculadora deu 12,59. Ele aproximou para 13. Aí. Certo? Ah, você não tinha colocado em graus, né? Olha só. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Na minha calculadora aqui deu, dá para ver aqui no vídeo aqui, deu 12,59, né? No exercício que ele aproximou para 13. Então, aproximadamente 13 milímetros, certo? A gente fez na aula passada, não lembra? Como é que fizemos na aula passada? Aperta o mod da calculadora 2 vezes. Ele vai te dar opções aí, né? 1, 2 e 3. DEG, RAD e GRAD, certo? Se eu considero aproximações diferentes da minha, sim, claro. Né? Não se preocupa não, Ana Beatriz. Às vezes a gente usa 3 casas decimais, às vezes a gente usa 2, né? O ideal é que a gente sempre use pelo menos 4 casas decimais, né? Vocês vão ver aí, vocês vão ter o curso de cálculo numérico e o professor de cálculo numérico vai pegar no pé de vocês aí para usar pelo menos 4 casas decimais, né? Então, eu geralmente sempre uso 4, né? Porém, vocês podem usar aí 2 só que está de acordo, né? A aproximação aí é apenas o que a gente chama de propagação de erro, né? Considerando o algarismo significativo aí um pouquinho antes do que ele deveria ser considerado, mas sem problemas. Página 3, qual que é a página 3? Faltou um meio no argumento do seno na fórmula senoidal na página 3, da interferência. Deixa eu ver aqui. Aqui? Página 3. Vamos lá. Esse cara aqui? Não, a gente cortou ele, né? Ó, lembra? Eu somei alfa mais beta. Olha só, tá até a conta aqui, ó. A gente somou alfa mais beta, não somou? Capa x menos ômega t mais capa x menos ômega t mais φ. Então, somamos os dois, né? Aí deu aqui, ó, 2 capa x menos 2 ômega t mais φ. Só que esse seno aqui, ó, ele tinha esse meio, né? Esse meio que está falando. Esse meio, quando multiplica essa somatória aqui de alfa mais beta, ele cancela esse 2, ele cancela esse 2 e fica a fase sobre 2 aparecendo lá embaixo. Certo?
Não está faltando nada, né? Ele foi aí apenas simplificado, né, na multiplicação aí, na somatória de alfa mais beta. Beleza? Alguma dúvida no exercício, gente? Tranquilo? Sem problemas? Certo? Todo mundo aí pegou a ideia? Bianca, Bruna, Carol, Caroline, Gabriela, Guilherme, Henrique, Isabelle, Cauã, Laís, Luca, Maitê, Marília, Paula, Renato, Wislaine, tudo certo, gente? Beleza mesmo? Tranquilos? Ok, então tá bom. Vamos entender agora, certo? O que eu chamo de fazor, tá? Para entender o fazor, eu vou sair do slide, né? Porque isso aqui é um GIF. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês esse GIFzinho aqui. Vamos lá. Interromper o compartilhamento e mostrar aqui para vocês. Cadê? Aí. Compartilhar o meu PowerPoint. Pronto. Vocês estão vendo o movimento aqui do lado direito meu? Todos estão vendo? Vocês estão vendo mesmo? Tá, então tá bom. Tá. Então, olha só. Essa onda, né, uma onda aí y de x de t, ela pode ser representada por um fazor. Né? O que, que é um fazor? Né? Um fazor é quase um vetor. Então, ele se trata aí de um vetor de módulo igual à amplitude, certo? E que gira em torno da origem com uma velocidade angular igual à frequência angular da onda ômega, certo? Então, olha só, esse gifzinho aqui, ó, vocês estão vendo aí que eu tenho três cores, né? Azul, vermelho e violeta. Então, conforme cada um desses pontinhos vai girando, né, ao longo aí do círculo da minha circunferência, eu vou produzindo uma onda, certo? E cada uma deles, né, cada um deles aí tem é, um, uma amplitude diferente. Né? Então, essa amplitude diferente, certo? Perceba que eu tenho sempre uma setinha, né? Estão vendo uma setinha aqui? A setinha azul, a setinha roxa, a setinha vermelha, certo? Se eu paro ela no tempo, ok? Essa setinha, quando eu pego a projeção dela, certo? Pode ser tanto no eixo vertical, né, quanto no eixo horizontal, certo? Ela vai me dar aí o que eu chamo de fazor, ok? Então, eu sempre vou estar pegando a projeção dessa seta no meu eixo vertical, né? E isso vai estar representando o fazor, ok? Note que a amplitude, né, da seta, certo? Ela é o raio da circunferência, né? Então, é o módulo dela. Então, sempre quando ela está girando aqui, ela está mantendo um raio constante, certo? Que é a minha amplitude. Só que essa amplitude, de acordo com a projeção, ela pode aí ser máxima ou ser mínima, né? Então, quando ela passa pelo zero aqui, né, que é a minha projeção no eixo vertical, eu estou sempre ali com um valor mínimo, né? Eu estou passando pelo ponto zero aqui, tá? Então, eu estou sempre brincando aí com a nossa projeção. Tudo bem, gente? Beleza? Deu para perceber a ideia aqui do fazorzinho, do GIF? É até gostoso de ficar olhando, né? Dá uma paz interior, né? Já diria aí Kung Fu Panda, não é?
paz interior. Mas é gostoso de ficar vendo essas coisas, né? Vamos voltar para os nossos slides, para o nosso PowerPoint. Apresentação. Novo compartilhamento. Aí. Aqui, pronto, voltamos, né? Então, olha só, aqui, ó, eu estou projetando, né, ó, no eixo vertical. Ó. Então, o azul projetando aqui no vertical, certo? O vermelho também projetando aqui no vertical, certo? E o roxo, né, vamos fazer aí em preto, também está projetando no vertical. Ok? Só que isso depende, né? Eu posso estar projetando no vertical ou posso estar projetando no horizontal, né? Aí vai depender, né, do eixo, né? Porque aqui, ó, lembrando que as circunferências trigonométricas eu tenho cossenos e eu tenho senos, certo? Então, a gente viu que eu posso estar representando uma onda ou com cosseno ou com seno, tanto faz, né? Então, não interfere tanto assim, né, a minha projeção, certo? Se é seno ou se é cosseno, se é vertical ou se é horizontal, né? Basta eu estar mantendo um padrão aí de representação. Então, olha só nesse outro desenho aqui embaixo aqui, ó. Esse ponto C aqui, né? Esse ponto C, certo? Ele tem um ângulo alfa em relação à projeção dele aqui, certo? Então, ó, esse ponto C está representado aqui, ó, certo? Com um ângulo de 30 graus. Conforme esse ponto C anda aqui na nossa circunferência, né, ó, o 90 graus estaria representado aqui, o 180 graus estaria representado aqui, certo? Justamente aí com a projeção de seno, né, a projeção vertical, ok? Que é máxima para 90, né? O 270 está aqui, seria o máximo negativo, ok? E assim por diante. Então, eu posso estar representando, certo? Via movimento circular ao longo da rotação aqui, né? Esse ômega é o mesmo ômega que aparece no argumento ali das nossas ondas. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Beleza? Sim. Ok. Então vamos lá. Aqui a gente faz aí bem passo a passo, né? Ó. Então, o fasor, né, é o vetor de módulo igual à amplitude, né, da onda que gira em torno da origem com velocidade angular igual à frequência angular da onda. Então, ó, se o meu fasor está aqui, ó, certo? A projeção dele é o y1. Então, está aqui a projeção. Então, o módulo do fasor é a própria amplitude, y1, que é o raio. Né? Então, o meu y1, que seria o meu y1x de t, certo? Ele é representado aqui, ó, y1m, que é o raio, seno kx menos ômega t. Tá? Então, se ele está aqui inteiro no eixo horizontal, né, a projeção dele na vertical é zero, né? Então, ele estaria aqui no ponto zero, né? Esse ponto aqui, ó, ele representa a posição na onda, né? Que é igual aquele gifzinho que a gente estava vendo aqui. Né? Até aqui eu estava representando na onda, né? Conforme ele andava aqui na circunferência, certo? Aqui é a mesma coisa, né? Quando ele está nesse ponto, ele está aqui na onda. Quando ele está na projeção zero, certo? Ele está aqui no ponto zero da onda também. E aí vamos andando, certo? Ó, quando ele está aqui no máximo para baixo, certo? Eu estou aqui no máximo negativo, projeção máxima negativa. Quando eu estou nesse ponto aqui, ó, a minha projeção tá aqui, certo? Tudo bem? Beleza? Aqui, ó, para você ter ideia, professor, por que ele está girando no sentido contrário, né? Aqui ele está girando nesse sentido aqui, ó.
né? Ele está com ômega sentido horário. Então, é porque o argumento da onda, né, ele é seno de capa x menos ômega t. Quando é menos ômega t aqui, certo? Quando a gente vai estudar movimento circular, coisas que vamos ver aí em Física 2, quando eu estou com um movimento horário, né, a minha velocidade angular ela recebe um sinal negativo. Então, por isso que ele está colocando aí, né, a minha circunferência girando no sentido horário, justamente porque o argumento ali, né, está com um número negativo, certo? Então, para movimento circular, a gente tem um padrão, né, anti-horário positivo, horário negativo. É só por isso, né? Só essa curiosidade aí de sinais. Tudo bem? Certo? E aí o que acontece, certo? Olha só. Esses fasores, eles são usados para quando eu quero calcular a interferência de duas ondas diferentes, certo? Então, quando eu tenho duas amplitudes diferentes, né, não iguais, como no caso que a gente acabou de ver agora há pouco, né, aí eu tenho que usar a somatória de fasores para estar fazendo isso, certo? Então, duas ondas se propagam na mesma corda, no mesmo sentido, a gente representa essas ondas no que eu chamo de diagrama fasorial, tá? Então, olha só, aqui estaria a minha onda y1, né, a amplitude y1, e a onda y2 está aqui, ó, né, a amplitude y2. A projeção y1 está aqui, ó, e a projeção y2 está aqui. Perceba que existe uma diferença de fase entre elas, né, que seria a minha diferença de fase φ. Então, o meu y1 tem amplitude y1 seno de capa x menos ômega t, e a onda y2 tem amplitude y2 seno de capa x menos ômega t mais um φ. Então, as amplitudes são diferentes, ok? Então, para eu estar fazendo a soma aí das minhas amplitudes, certo? Eu vou ter que estar fazendo como se fosse uma soma de vetores, né? Então, eu tenho aqui, ó, a minha onda amplitude y1 com a projeção y1 vertical, a amplitude y2 com a projeção y2 horizontal, certo? Aí temos a minha amplitude resultante, que é como se eu estivesse fechando a linha poligonal aqui de somatória, né? E aqui está a minha projeção resultante, né? Meu y'. Então, a minha onda resultante, ela tem essa cara aqui, ó, y' x de t, que é ym', seno de capa x menos ômega t mais beta. Aonde meu y', né, ela é aí a raiz quadrada, né, do quadrado de cada uma das componentes, tá? E o meu beta é considerado aí como sendo o arco tangente, né, da razão entre as amplitudes. Então, a gente tem aí a amplitude e o ângulo de defasagem de cada uma dessas ondas. Tudo bem? Então, é essa expressão que a gente vai usar aí para estar calculando a nossa amplitude. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos fazer um exercício para fixar essa parte aí. Olha só. Então, no exercício nós temos, ó, duas ondas. Y1 e Y2 têm o mesmo comprimento de onda, né, e se propagam no mesmo sentido em uma corda. As amplitudes são, ó, 4 milímetros, Y1, e 3 milímetros, Y2. As constantes de fase são 0 da primeira onda e π sobre 3 da segunda onda. Quais são as amplitudes Ym' e a constante de fase beta da onda resultante? Tá? Então, a gente tem representado aqui, ó, né? Então, primeiro,
Tá aqui o meu YM1. Ó, ele tem uma fase 0, por isso que ele está aí inteiro na projeção horizontal. E o meu YM2 tem aqui essa amplitude com uma fase π sobre 3, por isso que ele está aqui com π sobre 3 representado nessa projeção, tá? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer, certo, é encontrar aí quanto vale as projeções, certo, de cada uma das ondas. Então, o meu YM1, ele só tem projeção na horizontal, né? E o YM2, aí ele tem projeção tanto na vertical quanto na horizontal. Então, vamos lá. O meu YM horizontal, certo? Que seria esse cara aqui, ó. Esse é a componente total, né? Eu preciso achar a componente dele vertical. Quanto vale esse cara aqui e quanto vale esse camarada de cá. Então, eu tenho, ó, ele é YM1 cosseno 0, que seria esse camarada aqui, mais YM2 cosseno de π sobre 3, que estaria aqui, ó. Certo? Que fecha a somatória aqui das projeções horizontais, né? Seria esse outro jovem aqui, ó. Então, eu tenho duas projeções horizontais, YM1 cosseno 0, YM2 cosseno de π sobre 3. Fazendo as continhas com os valores, então eu tenho aqui, ó, 4 milímetros, 3 milímetros vezes cosseno de π sobre 3, que me dá 5,5 milímetros. Então, essa é a minha componente horizontal aí da amplitude resultante. Já para a componente vertical, certo? Que seria apenas esse camarada aqui, ó. Como a minha onda 1, ela não tem componente vertical, né? Então ela vai ficar aqui, ó, como sendo o seno de 0, que vai dar 0. E a componente 2, né, ela é YM2 seno de π sobre 3. Então, 3 milímetros, seno de π sobre 3, 2,6 milímetros. Então, achei as duas componentes, né? Ó, a componente horizontal e a componente vertical. Agora eu faço aquela continha, né, que a gente viu aí no slide passado, é a somatória ao quadrado tirada a raiz dos valores de cada componente. Então, temos aí, ó, 5,5 milímetros ao quadrado, mais 2,6 milímetros ao quadrado, tirada a raiz quadrada, 6,1 milímetros. E o beta, né, que é o ângulo de fase aí da diferença entre as ondas, né, ó, ele vai ser o arco tangente da razão entre a onda 2 e a onda 1, né, me dando aí 0,44 radianos. Colocando todo mundo na equação de onda, né, ela fica com essa cara aqui. Tudo bem, gente? Beleza? Na lista que eu mandei para vocês lá, tem exercícios que vocês precisam usar esses valores aqui, né, as diferenças de fasores aí para estar fazendo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos falar aí agora sobre ondas estacionárias. O que é uma onda estacionária? É uma onda que foi reprovada aí no exame de carta, né? Não fez baliza. Mentira. Uma onda estacionária, né? A gente viu aí na primeira aula de ondulatória que são ondas que não são progressivas, né? Elas estão fixas aí entre duas extremidades. Então, essa onda estacionária, ela produz o que eu chamo de interferência mútua entre si, certo? Então, por quê, ó? Imagina que eu tenho aqui, ó, duas extremidades, como se fosse um violão, né? Ó. Uma extremidade aqui, outra extremidade aqui, e eu tenho uma onda que se propaga aqui, ó. Quando ela bate nesse ponto aqui, ó, ela volta, certo?
e ela se repete entre si. E aí eu tenho uma onda que se auto-interfere com ela mesma, tá? Então a gente tem aí essa interferência mútua produzindo uma onda estacionária. Beleza? E aí eu tenho, né? É como se a minha onda 1 fosse aqui, ó, YM seno de capa X menos ômega T, viajando para a direita. E a onda 2 seria aí YM seno de capa X mais ômega T, né? Note a diferença de sinal aqui, viajando para a esquerda. Certo? Então, essa é a minha... São as duas ondas, né? Tá interferindo mutuamente entre elas, né? Uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda. Quando a gente aplica naquela formulinha, né? Do seno de alfa, mais seno de beta, que a gente viu lá no segundo slide, eu encontro essa expressão aqui, ó. Que é 2ym, certo? Como a fase aqui não tem o fase, a fase é zero, então aquele cosseno de φ sobre 2 ele vira 1, certo? Ficou seno capa x, cosseno ômega t. Então, essa é a expressão de uma onda estacionária, ok? Então, para essa onda estacionária, né, note que o termo dependente do x está dentro do seno e o termo dependente do tempo está dentro do cosseno, ok? Então, para essa onda estacionária, nós temos que o fator de amplitude está aqui e o fator oscilatório está aqui no cosseno, que depende do tempo. Certo? Tudo bem? E aí o que acontece? Né? Quando essa onda interfere sobre si, né, tenho pontos onde ela produz uma interferência construtiva e tenho pontos onde ela produz uma interferência destrutiva. Né? Olha só, esse ponto aqui ó, coincide com esse negativamente. Né? Ó, esse ponto aqui coincide com esse negativamente. Certo? Aqui as duas são construtivas, né? As duas estão para baixo, as duas estão para cima. Aqui negativamente de novo, né? Ó, essa para cima e a outra para baixo. Essa para cima e a outra para baixo. Então eu tenho na mesma onda ocorrendo interferência construtiva e interferência destrutiva. Certo? Então eu tenho aí o que eu chamo de pontos de máximo e pontos de mínimo. Alguns pontos permanecem parados e outros pontos sofrem grandes deslocamentos. Essa é a ideia da nossa onda estacionária, né? Aí ela fica com essa cara aqui, ó, que eu desenhei para vocês aqui em cima. Certo? Os pontos que estão parados, né, são esses pontos aqui no meio, que eu vou chamar de nós. E os pontos que sofrem grandes deslocamentos são os pontos que estão aqui, né, ó, nos antinós. A gente vai entender isso, como funciona agora. Tudo bem, gente? Beleza? Deu para pegar a ideia que a somatória é de uma onda indo para a direita, de outra onda indo para a esquerda? Tranquilo? Certo? Vamos lá, então. Vamos entender, certo? Como funciona aí o que eu chamo de amplitude zero, né? Então, lembrando aí da nossa equaçãozinha, né? Ela está aqui, né? Ó. YM. Deixa eu pegar ela aqui, ó. É 2YM. Seno de capa X cosseno ômega T. Então, esse termo aqui é o meu fator de amplitude. Então, quando que o fator de amplitude vai ser zero? Certo? Então, a amplitude, ela varia com a posição, né? Porque eu tenho o X aqui dentro do fator oscilatório. Então, quando essa amplitude vai ser zero? Ela vai ser zero sempre que o meu seno de capa X for zero. Então, toda vez que esse valor de seno de capa X for zero, ok? Eu tenho amplitude zero. Aí eu estou naquele ponto ali que eu chamo de nó. Quando que um seno é zero?
Então, se a gente pega na circunferência trigonométrica, né, aqui, cossenos e senos, né, os senos são zeros, né, sempre aqui, né, em 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, assim por diante. Então, o argumento do seno, que é o meu kx, ele tem que ser um múltiplo de π, né? Ou 0, ou 1π, ou 2π, ou 3π, ou 4π, ou 5π, assim por diante. Tá? Então, sempre que esse argumento aqui, kx, for um múltiplo de π, eu tenho que o meu seno é zero, consequentemente, a minha amplitude é zero. E aí, eu chamando o nosso amigo kappa aqui, né, de 2π sobre lambda, que é o número de onda, né, eu vou encontrar aqui o x, né, que é as posições aí aonde eu estou com os nós, né, ele é dado por n lambda sobre 2. A distância entre os nós vizinhos é lambda sobre 2, certo? Eu geralmente tenho, através de cada nó, né, uma distância aí, lambda sobre 2. Tudo bem? Certo? Todo mundo pegou a ideia aí do NP? Aonde que o seno se anula nos múltiplos de π? Certo, gente? Ok? E aí, quando a gente substitui o número de onda, né, eu encontro aí em termos do x, né, que é em termos da posição. Então, eu encontrei aí o x, que são os pontos de nó. Se eu faço a mesma análise, né, agora para onde os máximos ocorrem, né, então lembrando aí de novo a nossa equação de onda, 2ym seno kx cosseno ômega t. Então, se eu quiser saber agora aonde a minha amplitude ela é máxima, certo? Ou seja, esse termo aqui valendo máximo, o máximo valor de seno que a gente tem é 1, né? Ou seja, esse seno aqui, ele tem que ter sempre módulo 1. Então, eu faço agora o contrário. Quando que o seno tem módulo 1? Então, de novo, circunferência trigonométrica, cossenos, senos, aqui. E, ó, ele vai ter módulo 1 sempre nos múltiplos de π sobre 2, né? Ó, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9π sobre 2, assim por diante, né? Que são os pontos opostos, aí justamente na função seno. Então, ó, ele vai ser kx tem que ser ou π sobre 2, ou 3π sobre 2, ou 5π sobre 2, etc. Quando eu coloco isso de uma maneira simplificada, ele fica com a cara aí, ó, n mais meio π, né? Onde esse n pode ser aí 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, esses aqui são pontos aí aonde esse seno tem o valor máximo, né? Lembrando que a imagem aí de uma função seno, né? Ela vai de 1 a menos 1, né? Como aqui eu estou pegando o módulo, né? Estou pegando a amplitude máxima, então eu estou indo aí de apenas o valor de 1. Então, o kx tem que ser n mais meio π. Substituindo o k novamente, né, por 2π sobre lambda, a gente vai chegar que o x ele é n mais meio de lambda sobre 2. Né? Então, os antinós estão separados por lambda sobre 2, estão situados no ponto médio dos nós mais próximos. Ok? Então, a gente identificou os pontos, né, onde eram o que ficavam parados, né, e os pontos que tinham amplitude máxima, aí, de acordo com a posição, de acordo com o comprimento de onda. Certo?
Deixa eu só mostrar aqui, ó, só para a gente ficar ligado, ó. Olha só. Depois eu volto naqueles slides lá, devia ter posto esse slide antes aqui, ó. Mas, quando você olha aqui, ó, essa é uma onda estacionária, certo? Então, aqui, esse ponto é o meu nó. É o ponto que está parado, certo? E esse ponto que está aqui em cima, né, é o meu antinó. É o ponto de amplitude máxima. Então, isso aqui vai depender daquele N, certo? Ali. O N diz para mim, né, o número do que eu chamo de harmônico, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, esse antinó, esse nó aqui, ó, em vermelho, certo? Eu tenho um nó e um antinó. Ok? Minto, aqui eu tenho 2 nós e um antinó. Aqui eu tenho 3 nós, 2 antinós. Aqui eu tenho 3 antinós e 4 nós. E assim por diante, certo? Então, aquele Nzinho ali, né, que estava aparecendo nas fórmulas, ele vai interferir para a gente, né, nos valores ali do que eu chamo de nó e antinó. Então, N aqui para o antinó e o Nzinho aqui para o nó. Certo? Então, essa onda aí, certo? Ela só acontece, né? A gente já falou aí, por causa da reflexão dos pulsos, né? A gente pode excitar uma onda estacionária em uma corda, fazendo uma onda progressiva, né? Geralmente eu faço esse experimento aqui na aula, né? Que é bem bacana de ser feito, esse experimento aqui, né? É um pulso refletido sobre a corda, ok? Então a gente consegue fazer aí a onda estacionária. E a partir desse movimento, né, a gente tem aí o fenômeno que a gente chama de ressonância, certo? Que basicamente ocorre, né, a partir dessas reflexões. Então, quando você olha um violão, né, ó, aqui tem uma figura das cordas de um violão, né, olhado de dentro da boca ali, a gente tem vários fenômenos aí, né, da onda estacionária, ela ressoando, certo? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então a gente tem aí o fenômeno de várias ondas sobrepostas, né, que estão interferindo entre si. Então elas acabam criando aí justamente esse layout, né, de onda do tipo estacionária, que seria aí o que a gente chama de onda ressonante. Ok? Então ela chega na esquerda, vai para a direita, chega na direita de novo, vai para a esquerda, depois para a esquerda, para a direita para a esquerda, e assim por diante. Ela forma justamente esse padrão aqui, certo? Eu tenho um experimento aí, né? Eu gravei um experimento justamente com esse tipo de onda aqui. Né? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, peraí. Deixa eu achar ele ali nas minhas redes sociais aqui, peraí. Eu postei ele faz um tempo aqui. Vamos encontrá-lo aqui, só para vocês verem como ele funciona. Cadê meu perfil? Vai. Desce. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, que vocês não estão vendo nada do que eu estou vendo. Aqui agora. Estão vendo? Certo? Então, esse aqui, ó, é um experimento igual aquele que estava no slide ali da ressonância, né? Deixa eu aumentar o som aqui, ó. Certo? Então, eu estou com um gerador de áudio aqui, né? Esse gerador de áudio, ele é um
modulador de frequências, né? Vocês vão ver que ele tem um som bem irritante aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá sem som. Olha lá. Eu vou mudando aqui, ó, o gerador de áudio. Estão escutando esse valor ali? Ele muda a frequência de oscilação aqui da onda, certo? Então a gente tem aí justamente, né, para variar o número de harmônicos ali que essa onda está produzindo. Então a gente está aí brincando com as frequências. E aqui a gente tem uma onda, né, ó, olha só. É uma onda com 2 nós. Ó, você está conseguindo para ver aqui, ó, tá vendo? Onde eu tô com o mouse bem em cima aqui. Ó. Ó, ele vai passar por um nó, ó. Esse aqui é um nó e aqui é um antinó. Vocês estão conseguindo ver, gente? E aqui eu tenho outro aqui, né, ó. Ó. O antinó, o nó e o antinó. Então dá para ver certinho aí, né, essa onda estacionária, né, se refletindo sobre ela mesma aí em vários pontos, né? Isso aí dá para fazer com uma corda, né? Geralmente eu faço um experimento na sala de aula, aí sempre tem alguém para auxiliar, né? Mas como não estamos aí em sala de aula, né, dá para fazer até com uma corda de pular, né? O famoso um homem bateu minha porta e eu abri, né? De pular a corda aí, dá para fazer também. Certo? Beleza, gente? Vamos voltar lá para o slide. Aqui. Voltando para o slide, então, eu estava fazendo justamente esse experimento aqui, né? Opa, exibir. Aí, voltamos para o slide. Então, eu estava fazendo justamente era esse experimento aqui. Certo? Aqui a gente já falou dos antinós, né? Ali dos comprimentos de onda de cada uma aqui, certo? Então, se você olhar aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, onde eu tenho um único antinó e 2 nós, a minha onda gerada, né? Ela não chega a completar um comprimento de onda, né? Aqui ela tem meio comprimento de onda. Ok? Se eu tenho 2 antinós aqui, ó, e 3 nós, aqui sim a minha onda chega a completar um comprimento. Ó, que eu tenho exatamente um comprimento de onda entre o nó da extrema direita e o nó da extrema esquerda. Se a minha onda ela tem aí 3 antinós, ó, perceba que agora eu vou ter um comprimento de onda e meio, né? Então tenho aqui, ó, um comprimento de onda mais meio lambda, né? Então aqui eu tenho lambda e aqui eu tenho lambda sub 2. E se eu tiver 4 antinós, aí eu vou ter 2 comprimentos de onda, né? Eu vou ter aqui, ó, um lambda e outro lambda. Certo? Então, o número de comprimentos de onda, né? Aqui eu tenho lambda sobre 2 e aqui eu tenho só lambda. Então, o número de comprimentos de onda, né, vai depender aí do meu número de harmônicos, né, e do número de nós e antinós, assim como a expressão nossa já dizia, né? Ó. Então, aqui, ó, depende do N, depende do lambda, depende do N e depende do lambda, certo?
Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Certo? E esse desenho característico, né? Eu chamo isso de modo de vibração, né? Modo normal de vibração. Isso aí, então, esse modo normal de vibração é um sistema oscilante em movimento, no qual todas as partículas se movem sinuosamente com a mesma frequência. Então, aqui, ó, nesse caso, né, ó, que a gente acabou de ver, eu tinha um harmônico 1, certo? Ali com um antinó apenas, certo? Eu tenho aqui, se eu tenho dois, eu tenho o que eu chamo de harmônico 2, né, o segundo harmônico. Se eu tenho três, eu chamo aí de terceiro harmônico. Se eu tenho quatro, eu chamo de quarto harmônico, ok? Então, isso é o que eu chamo de modo normal de vibração, certo? Não sei se alguém aqui conhece música, teoria musical, né? Alguém aqui toca violão, toca algum instrumento de corda. Alguém se interessa por isso? Não? Ninguém? Sim? Não toca, mas acha legal. Vamos lá, vamos entender aí. Vamos falar um pouquinho de teoria musical. Olha só. Então, ó, vamos pegar um violão aí, ó. Tentar desenhar um violão aqui. Violão bem mal desenhado, mas para a gente entender aqui. E aqui está a bolinha dele. Então, olha só, eu vou desenhar o violão com só uma corda, né, para a gente entender aqui. Ó. Então, tá aqui o nosso violão, com uma única corda, tá? Então, não sei se alguém aqui já viu um violão na vida, certo? Quando você bate a corda solta, certo? Ela tá presa aqui, ó, duas extremidades, né? Então, quando você bate a corda solta, ela tá no que eu chamo de frequência fundamental. O formato da onda é só esse daqui, ó. Então, ela tá presa aqui na ponte e tá presa aqui no braço, né? Então, é uma corda aí que a gente chama de primeiro harmônico, certo? Então, se você bate aí, por exemplo, a corda misona, né? Ou a corda lá, por exemplo, aí, a corda lá, ela tem 440 Hz de frequência, ok? Então, ela estaria aí solta. Agora, se você pegar o seu violão e colocar o dedo na metade dele, né? Para quem toca violão aí sabe que a metade do violão é justamente aí a 12ª casa, que é onde tem dois pontinhos, né? Ele fica representado aí com dois pontinhos, não é? Bianca, você que toca aí, certo? Não é isso? Então, a metade do violão é justamente ali naquela casa que tem dois pontinhos. Se você põe o dedo naquela casa, ali, você está reproduzindo a mesma nota da corda solta, certo? Só que no segundo harmônico. Então aqui, ó, eu tenho um lá no segundo harmônico. Esse lá segundo harmônico aqui, ele tem uma frequência um pouquinho mais alta, são 880 Hz. E aí quando você põe o dedo aqui, o que acontece? A sua corda, ela oscila entre três nós. Então ela oscila daqui até aqui. Então ela tem esse formato aqui, né, ó. Ela tem um aberto aqui e outro aberto ali, certo? Então eu estou no segundo harmônico, certo? Então num violão aí a gente consegue perceber as ordens de harmônicos, né, ao longo aí do próprio comprimento da corda, né? Você diminui o comprimento e você aumenta a frequência. Tudo bem? Certo? Então, a gente tem aí justamente, né, instrumentos de corda funcionando aí com modos normais de vibração, ok? Onde você bate exatamente no meio e produz aí a mesma nota, né? Um harmônico acima, certo?
Ok, gente, tudo bem? Para fechar, então, a nossa aula, né? Como é que fica essa equação da frequência aí que eu comentei, né? Dos pontos aí. Então, ó, suponha que eu tenho uma corda presa entre duas presilhas, né? Que seria o caso do violão aí, e essa corda tem um comprimento L. O L é o comprimento da corda. Tá? Então, para obter uma expressão para as frequências de ressonância, observamos que deve existir um nó em cada extremidade, né? Pois as extremidades são fixas e não podem oscilar. Então, no primeiro harmônico, certo? Para n igual a 1, o meu L fica lambda sobre 2, né? L sendo o comprimento da corda. No segundo harmônico, eu tenho L igual a lambda, né? Que seria 2 lambda sobre 2, né? Posso cancelar um 2 com 2 aqui. No terceiro harmônico, eu tenho L igual a 3 lambda sobre 2. Então, o que acontece? Eu consigo perceber que o meu lambda, certo? Ele está variando conforme o harmônico. Né? Então, o comprimento de onda varia, né, ao longo do harmônico aqui, ó. Então, se eu estou no primeiro harmônico, certo? Eu tenho lambda igual a 2L, né? Ou L igual a lambda sobre 2. Se eu estou no segundo harmônico, eu tenho lambda igual a 2L sobre 2, ou seja, lambda igual a L. Se eu estou no terceiro harmônico, né, eu tenho lambda igual a 2L sobre 2, 2L sobre 3, né, que me dá aí L igual a 3 lambda sobre 2, né, na hora que eu reorganizo aí. Então, a gente tem essa expressãozinha aqui para o lambda em termos do L, né, em termos aí do número de harmônicos dos nossos modos normais de vibração. Porém, né, a gente sabe que a velocidade de propagação de uma onda é V igual a lambda F, então eu posso encontrar a frequência de vibração, certo? Em função do número de harmônicos, em função do comprimento da corda, a partir da velocidade de propagação dela. Então, isolando aqui a frequência, certo? V igual a V sobre lambda, substituindo esse lambda aqui, ó. Então, temos que a minha frequência é NV sobre 2L, aonde o N é o meu número de harmônicos que temos, ok? Então, essas frequências de ressonância, elas são múltiplos inteiros da menor frequência de ressonância, que constitui aí a N igual a 1, certo? E esse N igual a 1 é chamado de modo fundamental ou de primeiro harmônico. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Ok. Na aula que vem, a gente volta para falar dessa velocidade, né? Como é que eu calculo aí a velocidade de propagação em uma corda? Ela vai ser importante para a gente definir depois as frequências. Tá? Então, voltamos aí na sexta-feira para falar dessa velocidade. Certo? Então é isso. Ficamos por aqui. Né? Se ninguém tem dúvidas aí, um abraço e até sexta-feira. Tudo de bom. Tchau, gente. Tá tranquila. Tá tudo bem, sim. Até sexta. Tchau. Até mais.